O Dr. Guilherme está aqui para falar hoje sobre o fornecimento de canabidiol pelo SUS e também por planos de saúde, né? O tema de hoje é de interesse aí de pacientes e familiares de pessoas que sofram de alguma doença que exija justamente o uso do canabidiol por tratamento. Isso inclui pessoas com transtorno de espectro autista, alguns tipos de câncer, esquizofrenia, mal de Parkinson, esclerose múltipla e várias outras patologias. A Anvisa já tem autorizado a importação de vários medicamentos fabricados com base no canabidiol. E muitos medicamentos já são vendidos na rede privada, inclusive de farmácias aqui do Brasil. Hoje a gente vai falar então com o Dr. Guilherme Colin, o qual já obteve alguns resultados judiciais aí, tanto para a obtenção de outros medicamentos de alto custo, como vagas hospitalares, exames e tratamentos médicos em geral. Dr. Guilherme, começo lhe perguntando o seguinte: o canabidiol já está autorizado pela Anvisa, né? Por que o SUS já não o fornece gratuitamente? Boa noite novamente. Boa noite mais uma vez, Cláudio e Cris, e você que está em casa. Nem tudo que é autorizado pela Anvisa necessariamente está na lista do SUS. A minha opinião pessoal é que deveria ser automático, mas não é. O SUS, administrativamente, o Poder Executivo brasileiro, administrativamente, reconhece a sua auto-obrigação de fornecer, auto-reconhece a sua obrigação de fornecer os medicamentos que estão naquela listagem ali. Os medicamentos com base no canabidiol ainda não estão. O ministro da Saúde, aquele Pazuello, eu acho, do início lá de... Me lembro, na época do início da pandemia... O ministro da Saúde. O ministro Pazuello, ele falou lá em 2019, 2020, acho que em 2019... que ele pretendia incluir na listagem do SUS vários medicamentos à base de canabidiol. E isso não foi porque ele teve uma crise de consciência. Talvez tenha tido, não posso julgar. Quem sabe, né? Mas é que aumentou e muito o volume de demandas judiciais, obrigando o SUS a fornecer esses medicamentos com base no canabidiol, fabricados com canabidiol. Mas eles ainda não estão e as pessoas ainda estão entrando com ações judiciais. A Justiça Federal e a Justiça Estadual do Rio Grande do Sul, a Justiça Federal do Brasil inteiro, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e provavelmente todos os demais tribunais de justiça do país têm várias decisões sobre o tema. A jurisprudência é muito favorável, né? Doutor, então assim, o paciente ou o familiar de alguém que precise do canabidiol precisa entrar na justiça para conseguir a medicação. De forma gratuita, sim. Muitos medicamentos já são vendidos, nem todos, muitos medicamentos fabricados com canabidiol já são fornecidos na rede privada de farmácias. Então, depende, só que são caros, são remédios muito caros. Então, se você em casa precisa, para si próprio, para um familiar, e digamos que tenha na rede pública, na rede privada de farmácias, você vai lá e compra. Com a receita médica, com os requisitos de qualquer outro remédio controlado. Perfeito. Se você precisar de um medicamento que não esteja na lista de autorização de medicamentos para serem importados, você terá de entrar em juízo. Se você não tem dinheiro para comprar aquele medicamento, você também precisará entrar em juízo contra o Estado, contra o poder público, para que ele o forneça. E, doutor, qual que tem sido a postura do judiciário, né? Qual é o tempo médio, né, para conseguir um resultado, conseguir essa medicação? Hoje eu tenho elogios, né, ao judiciário. A jurisprudência atual, eu pesquisei no Rio Grande do Sul e na Justiça Federal. A jurisprudência atual da Justiça Federal e do Rio Grande do Sul e de São Paulo também, também eu li em São Paulo, é muito favorável à condenação do poder público do Estado a fornecerem este medicamento. Só um detalhe, o STF julgou, isso, um mosquito aqui me atacando, o STF julgou em 2019 um processo com efeito vinculante, no sentido de que não só canabidiol, qualquer medicamento de alto custo que não esteja na lista do SUS, somente será fornecido pelo Estado quando comprovado a sua necessidade,
a inexistência de outra opção para aquele mesmo tratamento, para aquele mesmo resultado que esteja na lista, e a baixa renda de quem está pedindo, a baixa renda do paciente. Esta decisão tem efeito vinculante e, de fato, nem todos os tribunais estão sendo muito rigorosos quanto a isso, mas reduziu. O que é baixa renda? Qual é? O canabidiol custa R$2, R$3 mil, dependendo. A Fernanda Bierhaus, nossa produtora, estava perguntando justamente isso, né? O que é... O que é baixa renda? É a relação entre o que a pessoa ganha, o conjunto de suas despesas e o custo daquele medicamento. Não existe uma tabela, não existe uma equação, é subjetivo. Então, quando eu entro com uma ação em que eu discuto isso, eu peço para que o meu cliente traga, bom, os orçamentos do medicamento, o comprovante de renda dele, e quando a renda dele não for muito baixa, o comprovante de renda e de outras despesas, para demonstrar que ele não terá condições de comprar aquele remédio sem prejudicar de maneira severa o seu orçamento. Então é isso que nós temos hoje. E eu não concordo com isso. A Constituição Federal fala que o acesso à saúde é universal. Agora, a jurisprudência criou o que se chama o princípio da reserva do necessário. E isso é um nome bonito para... O lençol é curto, então a gente vai entregar para quem realmente precisa e quem não precisa se vira. Num país em que se gasta tanto dinheiro com tanta coisa inútil, agora foi votado, foi aprovado o aumento do fundo partidário, o aumento do orçamento de gasto para o fundo partidário. Para isso tem dinheiro. Para isso tem dinheiro. Agora, para salvar vidas de pessoas que estão precisando e que pagam impostos, aí não. E tem que judicializar algo que está escrito na lei do SUS, que é para todos, que é universal. E precisar... E isso, Cris, é horroroso. Eu coloquei no meu Instagram um insight meu. Se você precisar ser processado para respeitar o direito do outro, você não é honesto. É verdade. Eu acredito, claro, que isso não é uma regra absoluta, mas de um modo geral, se eu preciso te processar para que tu respeite o meu direito, tu não é honesto. Uma pessoa honesta respeita o direito do outro de maneira espontânea. Claro. E o poder público não faz isso. Exato. Aí é que está o absurdo de tudo, né? E em relação, doutor Guilherme, aos planos de saúde, por exemplo, a pessoa que tem um plano de saúde, ela pode pedir para o plano de saúde custear, né? Em outra entrevista o senhor havia falado, inclusive, que os planos são obrigados a custear, não são obrigados, desculpa, a custear apenas medicamentos para uso hospitalar, com exceção dos remédios oncológicos. Como é que é isso? Pela lei dos planos de saúde, o plano de saúde é obrigado a custear todos os medicamentos enquanto o paciente estiver internado. Quando a pessoa não está internada, apenas os medicamentos oncológicos. Porém, não é pacífico, a jurisprudência não é pacífica, mas teve recente decisão do STJ, além de outras várias decisões de alguns tribunais, dizendo que os medicamentos à base de canabidiol, não apenas para quem tem câncer, para qualquer outra situação, Parkinson, transtorno do espectro autista, esquizofrenia, todos os demais, também o plano seria obrigado. Não é pacífico, não é garantido, mas existem precedentes neste sentido. Um detalhe, o plano de saúde, via de regra, ele não é obrigado a fornecer medicamentos importados. Existem decisões judiciais obrigando os planos a fornecerem os medicamentos fabricados com canabidiol, mesmo os importados, mas aqueles que a Anvisa autoriza. Então, aquilo que a Anvisa autoriza a importação, porque a Anvisa já tem uma lista de medicamentos de importação autorizada e que não estão na lista do SUS e que muitas vezes não estão à venda nas farmácias aqui, mas a importação é autorizada. Existem decisões condenando planos de saúde a providenciarem esses medicamentos também. Não temos segurança jurídica, não temos certeza, então o fulano de tal entrou e ganhou, o Beltrano entrou e ganhou, mas talvez o terceiro não tenha o mesmo resultado.
E, doutor, no caso de uma ação contra o plano de saúde com esse fim, né? O paciente também vai precisar lá comprovar a falta de recursos financeiros, como acontece no pedido junto ao SUS? Não. O princípio da reserva do necessário, que é o fundamento utilizado pelo STF, ele protege o SUS, ele protege o poder público. Ele protege o poder público. Por quê? O princípio da reserva do necessário, ele consiste em reconhecer uma necessidade, uma insuficiência de recursos públicos, de modo que, com base nisso, esses recursos públicos deverão ser destinados apenas a quem realmente precisa e quem não tem outra forma de obter aquele medicamento, aquele tratamento. O plano de saúde não é recurso público. O plano de saúde é recurso privado. E o perfil preponderante das pessoas que têm plano de saúde, eu não fiz uma análise estatística, mas um grande percentual das pessoas que têm condições de pagar o plano de saúde é justamente aqueles que não são de baixa renda. Então, no caso do plano de saúde, não é necessário a comprovação da baixa renda. Quando estiver presente, dica para você, advogado, quando o seu cliente tiver um plano de saúde e for de baixa renda, eu recomendo que traga esse argumento também, para demonstrar a urgência. O Código de Processo Civil nosso prevê como a possibilidade de pedirmos medidas liminares, tutela de urgência, tutela de evidência, e quanto mais nós instruirmos o processo, demonstrando a necessidade daquela medida, maiores são as chances de que ela seja concedida. E mostrar que aquele seu cliente, você é advogado, mostrar que o seu cliente não tem outra forma de obter aquele medicamento é um dos requisitos, pode ser um dos requisitos para a concessão de uma medida liminar, por exemplo. Agora, doutor, nem todos os medicamentos à base de canabidiol foram autorizados pela Anvisa. Alguns foram, outros não. Se a pessoa precisa de algum remédio não autorizado, como é que ela procede? Eu preciso de um medicamento não autorizado pela Anvisa. Hipótese mais ou menos comum. O judiciário, às vezes eu venho aqui e só desço o sarrafo no judiciário, mas hoje só tenho elogios. O judiciário tem muitas decisões judiciais concedendo liminares, autorizando a importação. E aí existe a importação com recursos próprios e a importação com recursos públicos. Vamos imaginar que uma pessoa não seja de baixa renda, ela tem condições de comprar o medicamento, tem recursos, mas ela compra num laboratório fora do país e o medicamento é apreendido na alfândega e destruído pela Polícia Federal porque não foi autorizado e deu para a bola. Nesses casos, o Poder Judiciário tem autorizado a importação e tem assegurado o acesso. Quando existem decisões condenando o poder público a custear a importação de medicamentos não listados, não previstos na Anvisa. Não é tão simples assim, mas existem decisões nesse sentido também. Porque daí, no caso, já poderia ter sido autorizado pelo benefício que traz, mas o poder público não tomou essa decisão ainda. Exato. A Anvisa é muito criticada pela demora, pelo labirinto burocrático para autorizar qualquer coisa. Teve uma resolução 570 da Anvisa, eu acho que é 570, é bom olhar no Google, tem uma margem de erro aí, prevendo procedimentos mais simples para a autorização de importação de medicamentos. Mas eu ainda confio mais no Poder Judiciário do que no Poder Executivo quanto a esta questão. E a questão da produção individual, doutor Guilherme, né? A produção, não sei se separou aí, mostrando uma imagem de uma notícia sobre a autorização judicial para que a pessoa plante a sua própria maconha em casa. Como é que é isso? Como é que é plantar? Existem várias decisões judiciais autorizando que pessoas que têm uma necessidade terapêutica, uma necessidade médico-terapêutica, que plantem em casa. É claro que ela precisará comprovar, além das necessidades, deverá comprovar também a capacidade e o uso específico, o uso para o tratamento. Comprovado, produzidas as provas necessárias, tem muitas, acho que tem mais de uma centena de decisões judiciais no Brasil inteiro nos últimos anos, autorizando que pessoas plantem em casa
a maconha, a cannabis, para fins medicinais. E aí, claro, os requisitos incluem demonstrar as condições e a finalidade. Né? Sim. Até porque é um remédio caro. Caro. E se a pessoa tem a produção, se ela vai cultivar em casa, ela está economizando o dinheiro dela e economizando o dinheiro do poder público. Exatamente. Eu, pagador de impostos, eu, usuário do SUS, eu prefiro que aquela outra pessoa que precisa do medicamento tenha autorização para plantar em casa, caso ela tenha condições, do que ela fique brigando no judiciário, ocupando espaço do judiciário, para então pegar os recursos que o próprio STF diz que são insuficientes. E agora eu vou lhe fazer uma pergunta que eu não sei se o senhor vai poder responder, né, doutor? Mas que me ocorreu. Por que é tão caro se é algo que uma pessoa pode plantar lá na casa dela? Bom, muita coisa é cara por outras razões. A indústria farmacêutica, no Brasil, a produção farmacêutica, ela tem uma carga tributária de quase 50%. O governo brasileiro ganha dinheiro com a doença. Cada vez que eu vou ali na farmácia e compro um analgésico qualquer, que eu compro qualquer coisa, eu estou deixando metade para o governo. Mas não é só isso, né? É que eu não sei qual é o procedimento, como é que se manuseia, como é que se transforma a maconha, né, em medicamento. Até porque a maconha ela tem o THC, que é aquela substância, né, que produz os efeitos alucinógenos, os efeitos recreativos, né? E existem variações de maconha. Algumas têm menos, algumas não têm, ou têm menos. Então, tem essas variações aí. Sim. Eu desconheço o motivo do alto custo. Eu sei que R$2, R$3 mil é muito dinheiro para muitas pessoas. E a gente está falando de uma caixa de remédio que vai durar mais ou menos... Um mês. Um mês. Dependendo do medicamento, a pessoa gasta R$2, R$3, R$4 mil, R$5 mil por mês para ter uma qualidade de vida melhor. Podendo produzir em casa. Dependendo do caso, podendo produzir em casa. A gente está falando aqui de doenças que são realmente muito desafiadoras, né? Espectro autista, câncer, esquizofrenia, Parkinson, esclerose múltipla. Existe uma falha na administração pública que eu vejo, que é o seguinte. Uma pessoa pode ser altamente produtiva, pode ser produtiva, não precisa ser altamente produtiva, ela pode ser produtiva, desde que ela receba as condições necessárias. E quantas pessoas estão recebendo benefício de auxílio-doença, estão aposentadas por invalidez, não estão trabalhando porque não têm condições físicas para tanto e poderiam estar se recebesse o tratamento adequado. E dentre essas várias pessoas, existem aqueles que teriam dinheiro para comprar o seu canabidiol, mas precisam entrar em juízo para ter autorização para importá-lo. Existem as pessoas que teriam condições de plantar em casa, economizando dinheiro para todo mundo, e não o fazem porque desconhecem essa possibilidade, que não é fácil, depende de uma autorização judicial. E existem pessoas que poderiam receber o medicamento gratuitamente do SUS e então passar a ter uma vida mais produtiva. E a gestão pública que nós temos é essa. O ser humano no Brasil, aí é uma crítica que eu faço, ele é tratado de uma maneira desumana, ele é desumanizado. Muito bem. Doutor Guilherme Colim, agora 29 minutos para 6 horas da tarde. Endereços para o pessoal que está nos acompanhando, quer saber mais detalhes. Endereços e contatos. WhatsApp e celular, 51 99985 7991. Telefone fixo no meu escritório, 51 32 28 12 19. Redes sociais, Instagram, Facebook, CRJ Advogados. Meu Instagram pessoal, colim.guilherme. E no YouTube, canal Saiba Direito. Temos lá mais de 250 vídeos, 6.500, 6.600 inscritos e dicas de direito. E a entrevista de hoje, na semana que vem, estará lá carregada. Muito bem. E tem a mentoria também, né? E a mentoria para colegas advogados. Muito bem. Doutor Guilherme, desde já, um feliz ano novo. Para todos nós, para ti, para Cris, um feliz ano novo, para você que está em casa também. Obrigado. Obrigada, um feliz ano novo também. Voltamos, nos encontramos no ano que vem, então, aqui na RDC TV. No ano que vem estaremos aqui. Tá bom. Obrigado, Guilherme.